Mateus 26, do 51 ao 53, diz assim: Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: Embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Sabe, queridos, Jesus estava indo para a cruz, sabia que ia para a cruz. E o Pedro reagiu. Ele fez o milagre colocando a orelha do soldado dos sacerdotes no lugar. E depois ele avisa Pedro: Pedro, 12 legiões de anjos aguardam uma ordem minha. 12 legiões de anjos. Você imagina, nos céus de Jerusalém, 72 mil anjos esperando Jesus dar uma ordem. O que ia acontecer? Se ele dá uma ordem, acabava a crucificação, acabava ali. Ou seja, os anjos iam acabar com tudo. Mas a Bíblia diz que, como um cordeiro mudo, ele não abria a sua boca. Depois de haver apanhado a noite inteira, porque ele foi pego à noite no jardim do Getsêmani, e depois ele foi levado a julgamento, passou pelo sumo sacerdote, Pôncio Pilatos, Herodes, voltou para o Pôncio Pilatos, e a noite inteira apanhando, e boa parte do dia apanhando. Agora, cansado, exausto, ele era arrastado para a cruz. Ele foi levado para a morte. No meio do caminho, a situação estava tão difícil que chamaram Simão Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz, porque estava muito pesada. Isso também atrai atenção para a gente, né? Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e me siga. Então você perceba que nós temos uma cruz para carregar, todos nós temos. Mas às vezes a nossa cruz fica muito pesada, como ficou de Jesus. Mas Deus pode sempre arranjar um Simão Cirineu que nos ajude a levar a cruz e chegar até onde nós precisamos chegar. Amém? Sempre tem uma opção, sempre tem uma ajuda. Deus sempre tem alguém para te dar uma força, para te dar um ânimo. E quero ler também um outro versículo que diz assim, ó: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Do meio-dia às 3 horas, o céu se fechou. A escuridão tomou conta. É como se Deus falasse: não vou assistir isso. Isso é muito difícil para mim. E o céu se fechou e escureceu tudo e ninguém enxergava direito. Agora, por quê? Porque ele foi levado, ele foi pregado na cruz, depois de ser chicotado a noite inteira, as costas acabadas. Agora, um crucificado, ele morre por asfixia. Ele morre asfixiado. Por quê? Porque o peso do corpo pressiona os pulmões e ele fica sem ar. É ali que ele morre. Mas até morrer é uma agonia. Por quê? Porque a mão está pregada, ele suporta o peso do corpo no braço. Aí quando o braço não aguenta mais, ele suporta o peso nas pernas. As pernas estão pregadas, o prego dói, dá cãibras. Daí ele ergue o corpo nos braços. E aquilo, as costas toda lanhada, esfrega na cruz. É um tormento. É dor. Dor, muita dor. Até que morra. Um crucificado é torturado na cruz.
Ele sente a falta de ar do pulmão. Ele ergue nas pernas. A perna dá cãibra. Ou as costas se esfregam no madeiro, dá dor. A perna dói. Ele cede o corpo para os braços. Aí dá asfixia. As costas esfregando no madeiro, dor. O braço pregado, dor. Aí ele reveza das pernas para os braços e as costas toda alanhada, sempre esfregando no madeiro. Agora, o mais interessante é o seguinte: ele morrendo aos poucos, sofrendo horrores. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ele poderia se transfigurar como se transfigurou na frente dos discípulos e virar Deus, descer da cruz e falar: acabou, isso aqui já está demais para mim. Ou ele podia dar uma ordem por 72 mil anos: tira daqui porque já também não estou aguentando. Mas ele não fez isso. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele me ama. Porque ele te ama. Porque ali estava uma grande demonstração de amor de Deus e do Filho de Deus por nós. Ele nos ama a tal ponto que ele não desceu da cruz e não pediu ajuda. Ele aguentou até o fim, até exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? E desamparado estava, desamparado ficou até a morte de cruz. Para quê? Para salvar a humanidade, para salvar a mim, para salvar você. Olha, por pior que seja a sua cruz, por pior que seja a sua dificuldade, a cruz mais pesada ele levou no madeiro. Por pior que seja o problema, nenhum problema é tão grande como ser crucificado. E ele foi até o fim. O que cabe a nós agora também? Ser um seguidor de Cristo. E até o fim. Ele tem para nós a salvação eterna. Ele perdoa o nosso pecado. O Espírito de Deus vem morar em nós. E nós temos a perspectiva, a chance da salvação eterna. Não perca isso, não perca, porque essa é a bênção, essa é a nossa vitória. E junto com a salvação eterna, um pacote de bênçãos que vai nos ajudar até nós chegarmos no fim. Mas não desista, Deus está contigo. Ele é que salva, Ele é que liberta, Ele é que batiza. Fica firme no nome do Senhor Jesus.